Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jean, eu faço parte do projeto 10%. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre os pivôs alinhados, né? Então, basicamente, a gente vai mapear todo o mês de agosto e procurar os pivôs alinhados com as médias de 9, 20 e 200 alinhadas, tanto para compra ou tanto para venda. E as operações que forem em zona de armadilha apenas quando se for possível fazer o parcial de 100% antes da média móvel de 200. Sempre vou projetar o FIBO do pullback e após o primeiro alvo de 61.8 normalmente eu faço o break-even, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo do trade de range, de pré-rompimento do topo. Temos um topo, fez um pivô aqui para sair da consolidação. Segundo tipo de entrada, pivô de rompimento do topo, que tem um topo do dia e faz um pivô no rompimento do topo. E esse aqui é o terceiro, pivô de pós-rompimento do topo. Temos um topo aqui, ele sai da consolidação, faz o pivô e abre a compra. Então eu vou dar uma olhadinha com vocês aí o que aconteceu no mês de agosto com esses setups. Começando pelo dia de 1º de agosto, pelo dólar, aqui eu não vi nenhum tipo de trade. Poderia ter feito às vezes aqui, com pivô, com aquela barra fantasma que o André fala, né? Mas, enfim, essa parte, esse tipo de pivô aqui não faz parte do meu trade system. Eu vou avançar para o dia 2. No dia 2, então, a gente foi lá, marcou um topo, e aqui a gente vê que ele fez um pivô para sair do topo. Então, a gente vai lá, projeta, do 24 ao 23, a gente vê que chegou, bateu no primeiro alvo, pode ter feito break-even, mas também chegou perto do 100%. Vamos para o dia 2. Dia 2. Dia 2 aqui a gente pode ver que não teve alinhamento, só aqui, nesse horário, que a gente viu esse pivô de alta alinhado, fazendo halt na média. A gente projeta, a gente vê que ele bateu o primeiro, segundo alvo, só que tinha um stop um pouquinho caro, de 18 pontos, mas enfim, bateu o segundo alvo. Dia 3. Dia 3 a gente teve que esperar o alinhamento aqui da média de 200, de média de 20, passando para baixo da de 200. Então acho que foi mais ou menos aqui que foi feito um pivô de baixa, já com as médias totalmente alinhadas. Então a gente projetava esse pullbackzinho para baixo. Aqui a gente também conseguiria pegar primeiro alvo e segundo alvo. Dia 5. Aqui também a gente teve um pivô bem definido. Projeta do 27 ao 23. Eu acho que aqui também tinha um pouquinho de volatilidade extra. É um pivôzinho bem caro de 24 pontos. Mas enfim, é um pivô clássico. Bateu o primeiro, segundo e quase beliscou o terceiro alvo. Certo, que a gente tem o dia 8. Aqui a gente pode ter visto que fez um Power Breakout na média curta. Que a gente poderia projetar isso aqui para baixo. Teria pego alvo de 100%. Ou também a gente poderia ter feito o seguinte, marcado essa mínima do candle 6 e aqui fez um candle de pós-rompimento do range, que a gente também poderia projetar isso aqui para baixo. Então bateria no primeiro alvo,
daria para sair em break-even ou ter feito uma parcial. Normalmente eu não faço a parcial em 61.8. Passamos para o dia 9. Aqui a gente viu que deu um stop. Teve um pivô de baixa com as médias alinhadas. Aqui beliscou. Deu a entrada e aqui deu stop. A gente poderia ter saído em break-even, pois demorou muito tempo para ser rompido o fundo. Enfim, isso aí fica a critério de cada pessoa que opera. Mas deu várias chances de ter saído em break-even nessa venda. A gente pega o dia 10, muita volatilidade de notícias. Aqui também não achei nenhum padrão legal e eu também não olho a parte da tarde, então já passei para o próximo dia. Aqui foi gerado um stop também, que no 6 ao 4 fez um pivô de baixa alinhado, que ele deu entrada, não bateu alvos e deu stop, infelizmente. Aqui a gente tem o dia 12. Dia 12 fez um pivôzinho de baixa aqui com halt na 9. Deu para fazer esse trade na zona de armadilha porque a gente tinha condições de pegar 100% antes de encostar na 200. Então deu a entrada, bateu primeiro, segundo, terceiro e quarto alvo. Aqui no dia 15 também houve um pivô de baixa alinhado. Que eu acho que, se não me engano, foi o Mário na sala. Ele alertou a gente a não entrar nessa venda pelo excesso de barras vermelhas para romper. Mas a gente vê se o Trade System fosse cumprido 100%, que o stop seria na linha do pullback, ele teria ainda batido o primeiro e o segundo alvo, passando bastante calor, mas se fosse seguir o Trade System seria um trade vencedor. Certo. Dia 16. Vamos verificar aqui o que aconteceu aqui. Aqui rompeu. Não faria essa entrada aqui do 7 ao 8, porque recuou muito, né, o pivô. Então eu encaixaria no range, como aqui não rompeu, a gente poderia remodelar o range para cá. E aqui sim fez um pivôzinho de pós-rompimento do topo. Que a gente poderia projetar daqui para cá. Ficou muito tempo no 0 a 0, mas deu condições aí de sair por mais de uma vez aí no break-even, ou até desistir do trade com um pequeno loss. Se fosse seguir o Trade System, ele ia pegar o loss aqui no 71 na parte da tarde. Vamos para o dia 17. O dia 17 foi para cima, não deixou nenhum pullback. A gente vê que a gente tinha um fundo. Aqui a gente conseguiu ter um pivôzinho com 2 gifts de pré-rompimento do fundo. Se a gente verificar, ele deu um belo de um calor. Quer dizer, não deu calor, né? Ele foi direto no alvo de 100% e voltou para o break-even na mesma barra. Mas poderia ter feito um parcial ali, quando a gente coloca meio ponto acima do alvo de 100%. Próximo dia.
Dia de bastante volatilidade também aqui, eu não fiz nada no mercado. Aqui também foi feito um pivôzinho de alta, só que como eu falei, o retorno dele foi muito grande, né? Então achei que não estava muito interessante isso. Aí depois a média alinhou, a média de 9 passou para cima da média de 20. Aqui a gente poderia ter entrado num pivô de alta que gerou stop. Dia 22, para quem opera na parte da tarde, poderia ter sido operado esse pivôzinho aqui. Que teria dado primeiro, segundo, terceiro alvo, mas normalmente nesse horário aqui, nessas regiões de consolidação, eu não sou muito fã de abrir boleta. Mas um pivô alinhado que bateu até terceiro alvo. Aqui é o dia 23 de agosto, a gente viu que teve um fundo. E a gente vê essa pequena barra aqui. Ela é o que? Ela é como se fosse um pivô no time frame menor. Então a gente poderia projetar ela, como é um pullback pullback escondido nos 2 minutos, a gente poderia projetar esse pullback, teria batido primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo e até mais. Para quem é mais conservador ou não conseguiu ver essa entrada aí nos 2 minutos, poderia ser projetado esse pivôzinho aqui que também teria batido o terceiro alvo. Dia 24 de agosto, aqui aconteceu um pivôzinho de alta que não era para operar, pois o 100% ficava além da média de 200. Esse dia 25 de agosto foi um dia que eu tomei stop. Acho que o Mário falou para não, quer dizer, não tinha comentado esse pivôzinho de primeiro movimento. Esse pivôzinho de primeiro movimento aqui, ele bateu primeiro, segundo, terceiro e até quarto alvo. Ou quem não conseguiu pegar isso aí, que entrou no segundo pivôzinho, que foi meu caso, a gente tomou um stop. Que fez o segundo pivô aqui e não bateu alvos e gerou stop. Então quem não fez essa primeira entrada aqui, certamente tomou stop na segunda. Vamos para o dia 26. Dia 26 também um pouquinho confuso, mas deu para ver que aqui ele fez um pivô de baixa. Acho que aqui era o horário de notícia, deu bastante volatilidade. Quem optou para fazer esse pivô aqui, bateu o primeiro, segundo, terceiro alvo. Ou quem foi um pouquinho mais contido, fez o que? Marcou o fundo. E que a gente vê que ele fez um pivô para sair do fundo. Pivô de pós-rompimento do fundo, que a gente poderia projetar isso aqui, que também bateu até quarto alvo e conseguiria um stop bem mais interessante do que esse primeiro, que ficou um pouco caro. Tá, dia 29, aqui a gente viu que ele abriu, respeitou a média, né? Fez um pivô de pré-rompimento desse fundinho aqui. A gente projetasse isso, pivô de pré-rompimento do fundo. Teria batido primeiro, segundo, terceiro e quase quarto alvo. E no dia 30, aqui eu não vi operações, porque ficou alternando abaixo, acima
da média de 20, média de 200 muito próxima, então preferi não fazer um trade por não ter o alinhamento. E aqui, se não me engano, último diazinho da semana a gente teve um pivô de pré de primeiro movimento clássico, que bateu o primeiro alvo, segundo alvo, também pode ter pego o break-even aqui nessa primeira entrada, mas enfim, bateu o segundo alvo, primeiro alvo e pode ter dado break-even. Essas aí foram as entradas que eu vi desse mês. Então, pelo que eu contabilizei ali, a gente teve das operações que eu mostrei, acho que foram 13 stops apenas de pivô alinhado. E um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 operações no gain e 13 stops. É isso aí, galera.